Era 10 de maio de 1996. Yasuko Namba, de 47 anos, não fazia ideia de que realizar seu maior sonho custaria tudo para ela. Imagine isso. Você acabou de conquistar a montanha mais alta do mundo. Você está no topo do Everest, braços erguidos em triunfo, sabendo que acabou de fazer história. Mas em poucas horas tudo vira um pesadelo. Você está caído na neve, sem conseguir se mover, vendo as pessoas passarem. Você mal consegue respirar, mal consegue pensar, mas ainda está vivo, ainda lutando, ainda esperando que alguém volte para te buscar. Mas eles não vão voltar. Na verdade, o que acontece a seguir vai te mostrar exatamente por que eles a deixaram morrer no Everest de novo e de novo. Não foi só mais uma tragédia no Everest. Essa história revelaria as verdades sombrias da natureza humana diante da sobrevivência e mudaria para sempre nossa visão sobre resgate na montanha mais perigosa do mundo. Bem-vindo ao Stream. A mulher que enfrentaria o impensável no Everest era muito mais que uma turista de aventura rica. Yasuko Namba era gerente de pessoal da FedEx, o tipo de pessoa que lidava com horários de funcionários, reuniões corporativas e uma papelada interminável. Todas as manhãs, às 7h30, Yasuko Namba pegava o metrô lotado em Tóquio, vestindo terno impecável e pasta na mão, como qualquer trabalhador indo para mais um dia comum. Mas quando dava 5 da tarde e ela batia o ponto, Yasuko se transformava em algo completamente diferente. Ela virou alpinista com grandes sonhos. Yasuko pesava mal 45 quilos. Ela tinha cerca de 1,5 metro, mas apesar de pequena, planejava meticulosamente expedições às montanhas mais perigosas do mundo. E não era qualquer montanha, ela queria escalar os 7 cumes. Esse é o pico mais alto de cada continente. Os colegas dela, na FedEx, provavelmente achavam que ela era maluca. Imagine sua colega quieta da contabilidade anunciando que vai escalar o pico mais alto de cada continente. Era exatamente o que Yasuko planejava e não estava brincando. No ano novo de 1982, enquanto muitos enfrentavam ressaca e faziam resoluções, Yasuko estava no topo do Monte Kilimanjaro, na África. 2 anos depois, ela conquistou o Aconcagua, na América do Sul, onde o mal da altitude pode ser fatal em poucas horas. Depois veio o Denali, no Alasca, onde as temperaturas caíam para 60 graus negativos e o clima podia mudar de calmo para mortal em minutos. Depois, o Monte Elbrus, na Rússia. O maciço Vinson, na Antártida, com 24 horas de luz e ventos fortes, pode literalmente derrubar alpinistas. Cada escalada exigia meses de preparação, treinamento intenso e preparo mental para condições fatais, e ela fazia tudo isso como uma mulher japonesa pequena nos anos 1980 e 1990. Consegue imaginar os olhares, o ceticismo e o desprezo que ela deve ter recebido? Mas Yasuko tinha algo que nenhum tamanho ou força poderia substituir: uma vontade absolutamente e completamente inquebrável. Pequeno desvio no trem do caos. Faça parte da comunidade Extreme e tenha acesso antecipado a vídeos e enquetes exclusivas no Patreon. Te vejo lá. John Task, que depois escalou o Everest com Yasuko, disse isso sobre ela. Ela era uma mulher pequena. Nunca conhecia uma garota mais determinada. Cerca de 45 quilos, não mais do que isso. Mas em termos de determinação, ela tinha o dobro desse peso em força de vontade. Em 1994, Yasuko já tinha escalado 6 dos 7 cumes. Só restava uma montanha, e era a mais alta e famosa de todas, o Monte Everest. Em 15 de abril de 1996, Yasuko chegou ao acampamento base do Everest com a expedição Adventure Consultants, de Roberto Hall. Agora Roberto já era uma lenda no montanhismo. Neozelandês com histórico de segurança impressionante, guiou mais pessoas ao topo do Everest do que qualquer outro vivo.
Se você fosse confiar sua vida a alguém na montanha mais perigosa do mundo, Rob Hall era o cara. O plano de Yosko para o Everest era direto. Como outros alpinistas, ela passaria semanas no acampamento base fazendo rotações de aclimatação, subindo e descendo a montanha para o corpo se adaptar ao ar rarefeito. O plano dela para o cume era simples. Assim que o bom tempo chegasse em maio, subiriam do acampamento base ao 2, descansariam um dia e seguiriam ao 3 para breve descanso. De lá, seguiriam ao acampamento 4, no South Col, a cerca de 8.000 metros, onde usariam oxigênio engarrafado e descansariam antes do ataque ao cume. O ataque final começaria às 10 da noite de 9 de maio. Eles escalariam durante a noite, chegariam ao cume no final da manhã, tirariam fotos e desceriam imediatamente. Roberto seguia uma regra rígida, horário limite, para iniciar a descida à tarde. Se você não estivesse no cume até esse horário, teria que descer sem exceções. O plano era limpo, controlado, profissional e até entediante. Se tudo tivesse saído como planejado, a história seria diferente. Caso contrário, não haveria história, mas não foi assim. Porque, enquanto Yasuko estava preparando seu corpo metodicamente para a subida ao cume naquele mês de maio, algo sinistro estava se formando na montanha. Em 1996, o Everest enfrentava um problema. Não tinha nada a ver com a altitude, o frio ou mesmo a dificuldade técnica da escalada. O problema era o sucesso. Os consultores de aventura de Rob Hall haviam se tornado tão bem-sucedidos em levar clientes ao cume que, de repente, todos queriam participar. O carismático alpinista americano Scott Fischer fundou a Mountain Madness e queria provar que podia fazer o que Rob Hall fazia, talvez até melhor. Mas Fischer não era o único de olho no Everest naquela primavera. Havia uma expedição taiwanesa tentando colocar os primeiros alpinistas de Taiwan no topo. Equipe sul-africana tentando fazer história. Até a polícia de fronteira indo-tibetana estava fazendo sua própria tentativa de chegar ao topo. Muitas pessoas tentavam escalar a mesma montanha ao mesmo tempo. E não era uma montanha qualquer. Estamos falando do Everest, onde a rota para o topo é tão estreita que, em alguns lugares, apenas uma pessoa pode passar por vez. Para piorar, os relatórios meteorológicos no acampamento base em maio eram preocupantes. Meteorologistas estavam acompanhando um enorme sistema de tempestade se aproximando do Everest. E as tempestades no Everest são diferentes de todas as outras. Não é só mau tempo, é uma bomba meteorológica. Estou falando de ventos com força de furacão que poderiam literalmente lançar os alpinistas para fora da montanha, combinados com temperaturas que caem abaixo de 0. O tipo de frio que pode congelar suas córneas e te deixar cego permanentemente. Um líder de expedição sensato teria visto as previsões e a multidão e dito: "Vamos ficar nas barracas até passar." O problema é que a temporada de escalada na primavera no Everest é muito curta. Podem haver 2 ou 3 janelas curtas quando os ventos diminuem o suficiente para tornar uma tentativa de chegar ao cume remotamente possível. E essa tempestade iria fechar essa janela por semanas, talvez por toda a temporada. Então, os líderes das expedições se viram diante de uma escolha impossível: esperar a tempestade passar e, potencialmente, perder a única chance de chegar ao topo. Decepcionar clientes que pagaram dezenas de milhares de dólares e treinaram por anos, ou arriscar subir e descer a montanha antes que o mau tempo chegasse. Rob Hall sabia da tempestade que chegava. Scott Fischer sabia disso. Cada líder de equipe, na montanha, estava recebendo os mesmos relatórios meteorológicos assustadores. Mas a febre do cume, obsessão perigosa de alcançar o topo a todo custo, se espalhava pelo acampamento base como um vírus. Clientes hipotecaram casas por essa oportunidade. Os guias precisavam manter a reputação e, com a competição entre expedições, todos assumiam riscos maiores. Então, apesar dos avisos meteorológicos, apesar da superlotação, apesar de todos os sinais de alerta gritarem para que esperassem,
Quase todas as expedições tomaram a mesma decisão fatal. Todos tentariam alcançar o cume em 10 de maio de 1996 e Iasko era um desses alpinistas. Na noite de 9 de maio, Iasko se deitou em sua barraca no acampamento 4, tentando descansar antes da escalada mais importante de sua vida. Dormir a 8.000 metros devia ser quase impossível. O ar rarefeito faz seu corpo lutar por cada respiração, e o vento constante na barraca torna quase impossível descansar de verdade. Por volta das 11h30 da noite, Yosko começou seus preparativos finais. Ela checou o regulador de oxigênio, ajustou a lanterna e conferiu se o macacão estava fechado. E, finalmente, por volta da meia-noite de maio de 1996, Yosko e toda a equipe da expedição de Rob Hall começaram a escalar em um dos terrenos mais desafiadores da Terra. Só imagino como ela se sentiu. O ar rarefeito mal permitia respirar. Escuridão total. Cada passo exigia um esforço consciente. A temperatura era de 20 graus negativos. Ventos uivando como uma criatura viva. Condições responsáveis pela morte de centenas de pessoas. Mas Yasuko não estava pensando na morte. Ela estava pensando na glória. Sobre ser a segunda japonesa a completar os 7 cumes. Mostrando que tamanho não importa diante de uma vontade inquebrável. No início, tudo parecia conforme o planejado. Yasuko subia sempre. Seu corpo pequeno conseguia acompanhar alpinistas bem maiores. O tempo estava bom, o oxigênio dela fluía bem e ela se sentia forte e focada. No balcão, uma seção minúscula e estreita, a cerca de 8.400 metros, Yasuko enfrentou um pesadelo inesperado. Ela encontrou um engarrafamento. Lembra quando eu disse que todas aquelas expedições estavam tentando chegar ao cume no mesmo dia? É aqui que essa decisão ficou realmente sombria. Isso significava que Yosko e mais de 30 alpinistas tentavam escalar a sacada, um trecho estreito onde só um pode passar com segurança, todos ao mesmo tempo. Agora, isso não era para acontecer. Normalmente, há 5 ou 6 pessoas no cume ao longo de horas, mas hoje, todas as expedições da montanha estavam na mesma rota e dia. O que tornou essa situação ainda mais bizarra foi o que eles descobriram quando chegaram lá. As cordas fixas e linhas de segurança essenciais aos alpinistas nem estavam instaladas. De alguma forma, em meio a todo o planejamento e coordenação entre essas equipes profissionais de expedição, ocorreu uma falha crítica de comunicação e a instalação das cordas salva-vidas acabou sendo ignorada. Os guias tiveram que parar tudo, instalar as cordas do zero, enquanto mais de 30 alpinistas permaneciam imóveis na zona da morte, consumindo seus preciosos suprimentos de oxigênio a cada respiração. Yasuko se viu presa nessa fila mortal, assistindo impotente enquanto os minutos passavam. Minutos que ela precisava urgentemente para descer. Minutos que poderiam significar a diferença entre voltar para casa com vida ou se tornar mais uma estatística na montanha mais perigosa do mundo. Agora, qualquer outro alpinista teria dúvidas. Alguns talvez até tivessem desistido. Yasuko seguiu em frente, guiada pela mesma determinação que a levou ao topo de 6 montanhas. O pesadelo do trânsito se repetiu no Hillary Step, uma parede de 12 metros de rocha e gelo, a apenas 90 metros do cume. Novamente sem cordas. Novamente, houveram atrasos enquanto os guias instalavam as linhas de segurança, permitindo que só uma pessoa escalasse por vez. Yasuko ficou presa em mais um gargalo mortal. Quando chegou ao degrau de Hillary, já era 1 da tarde e ela estava perigosamente atrasada no cronograma. Mas ela estava a apenas 90 metros de realizar o sonho da sua vida. Apenas 90 metros de se tornar a segunda mulher japonesa a escalar os 7 cumes. Nesse momento, a febre do cume dominou tudo. Em vez de retornar, como exigia o protocolo de segurança e o sistema de Rob Hall, Yosko tomou a decisão que parecia inevitável.
ela continuou subindo. De acordo com John Krakauer, que também estava na expedição, Yosko estava totalmente focada no topo. Era quase como se ela estivesse em transe. Ela se esforçou ao máximo, empurrando todos para chegar à frente da fila. Às 14h30 do dia 10 de maio de 1996, após quase 15 horas de escalada, Yasko Namba alcançou o topo do Monte Everest. Ela conseguiu. Ela era oficialmente uma das poucas mulheres que haviam escalado os 7 cumes. Aos 47 anos, ela era a mulher mais velha a chegar ao topo do Everest. Por alguns minutos preciosos, ela ficou no topo do mundo, tirando fotos e saboreando o que achava ser sua maior conquista. Ela provavelmente pensou em Kenichi, seu marido, que a aguardava no Japão. Sobre os treinos de escalada de madrugada e os 14 anos de preparação até esse momento. Ela não sabia que seu teste real estava só começando, porque chegar ao topo era só metade da batalha. O que veio depois foi um pesadelo. Yasuko realizou seu sonho, mas já enfrentava sérios problemas. O limite de Robert era 2 da tarde. Sem exceções por um motivo. Veja, no Everest o clima à tarde é notoriamente imprevisível e mortal. A montanha gera padrões climáticos próprios e tempestades podem surgir rapidamente. Mais importante, ao anoitecer no Everest, as temperaturas caem ainda mais. Sua visibilidade, que já era limitada, se torna quase zero. Se você estiver exausto após 15 horas de escalada, tentar cruzar cristas estreitas e terrenos técnicos no escuro vira um pesadelo que mata pessoas com frequência. O papel de Roberto vinha de anos de experiência e da matemática da sobrevivência. Deixe o cume até as 2 da tarde. E você terá luz do dia suficiente para voltar ao acampamento 4 antes que a montanha se transforme em uma armadilha mortal. Se perder esse prazo, você estará apostando com a sua vida. Yasuko havia acabado de jogar os dados. A descida dela começou bem o suficiente. Yasuko, exausta, seguia descendo com cuidado o Hillary Step. Ela se prendeu nas cordas, verificou o oxigênio e iniciou a jornada de volta para a segurança. Na primeira hora, tudo parecia sob controle. Enquanto descia, algo sinistro acontecia ao redor. Lembra daquela grande tempestade que os meteorologistas monitoravam desde o início de maio? Pois é, ela estava chegando exatamente no horário previsto. O tempo, estável o dia todo, começava a mudar. Nuvens escuras se formavam abaixo, o vento aumentava e a queda de temperatura deixava até alpinistas experientes nervosos. Às 4 da tarde, enquanto Yasuko descia lentamente as partes mais altas da montanha, os primeiros flocos de neve começaram a cair. Não era a neve suave dos filmes de Natal, e sim flocos cortantes que feriam a pele exposta e diminuíam a visibilidade com o vento. Ela não estava descendo sozinha. No caminho, o cliente do consultor de aventuras Beck Weathers também estava descendo, embora estivesse lutando com problemas de visão que vinham piorando ao longo do dia. Ambos os alpinistas estavam se movendo devagar demais, e não eram os únicos em apuros. O guia, Mike Groom, dos mais experientes da equipe de Rob Hall, ficou responsável por Yasuko, Beck e também por alpinistas da Mountain Madness, de Scott Fisher, guiados por Neil Bidelman. Em emergências assim, as barreiras entre equipes de expedição geralmente se dissolviam. Os guias ajudavam quem mais precisava. À medida que a tarde avançava, a neve ficava mais intensa, o vento mais forte e a visibilidade começava a cair para quase nada. Yosko, Beck e os clientes da Mountain Madness continuavam no alto da montanha, descendo lentamente. Havia escaladores exaustos, pouca visibilidade e uma tempestade se aproximando rápido. Era uma receita para o desastre, e Yosko estava bem no meio de tudo isso. O que aconteceu depois testou todos naquela montanha de formas que ainda assombram os sobreviventes. Estou me adiantando. Às 6 da tarde, a nevasca já era um pesadelo tornado realidade.
Uma nevasca em grande escala, com ventos tão fortes que podiam te derrubar, neve tão densa que você não conseguia ver a própria mão na frente do rosto, e temperaturas que caíam a cada minuto. A nevasca surpreendeu Yasuko e os outros alpinistas ainda no alto da montanha, enquanto tentavam atravessar cristas estreitas com despenhadeiros de ambos os lados, seguindo rotas sinalizadas por bandeiras e cordas que logo sumiam sob a neve. Em condições como essas, se perder é o pior destino possível. É praticamente uma sentença de morte, e foi exatamente isso que aconteceu. Por volta das 7 da noite, durante a pior nevasca que já enfrentaram, o impensável aconteceu. Eles se perderam. Yasuko, junto com outros alpinistas desesperados, estavam todos vagando juntos, em meio a um completo apagão branco, incapazes de ver para onde iam, incapazes de encontrar a trilha, incapazes de localizar o acampamento. A tempestade transformou o Monte Everest em uma armadilha mortal, e Yasuko ficou preso bem no meio dela. Agora é aqui que a incrível determinação de Yasuko começou a trabalhar contra ela. Mesmo com a hipotermia afetando seu cérebro, ela insistiu em carregar o equipamento, incluindo a máscara de oxigênio. O oxigênio dela acabou horas antes, mas ela seguia agarrada ao aparelho, achando que funcionava. Beck Weathers descreveu depois o que viu. Ela era diminuta e parte do equipamento que escolheu refletia isso. Ela usava vários itens de titânio, pois não conseguia carregar o mesmo peso. Ela simplesmente não tinha força física. Pior ainda, ela sentia muito mais frio e muito mais rápido do que seus colegas escaladores. Por quê? Em grandes altitudes e temperaturas extremas, o corpo queima gordura para se aquecer. Yasuko, por ser pequena, perdia calor mais rápido que escaladores maiores. Às 19, ela já mostrava graves sinais de mal da altitude. Ela arrastava os pés e não conseguia andar direito. Em determinado momento, o guia Mike Groom teve que apoiá-la fisicamente enquanto desciam pela nevasca que piorava, mas eles continuaram se movendo, continuaram lutando, continuaram esperando que, de alguma forma, encontrariam o caminho para a segurança. Mesmo caindo de exaustão e hipotermia, seguiram acreditando que, de algum modo, tudo acabaria bem. Por volta da meia-noite, algo lhes trouxe esperança. A tempestade se dissipou, permitindo ver as luzes do acampamento 4 a menos de 300 metros, tão perto que quase podiam tocá-lo. Segurança, finalmente. Imagino o alívio dos guias ao avistarem o acampamento. Quando os guias se viraram para checar os alpinistas, eles tinham um problema. Veja, Yasuko e Beck estavam quase desmaiados. Eles cambaleavam como bêbados, fora de si, com os corpos desligando pelo frio. Imagine esse momento. Você é um guia de montanha com 6 alpinistas a 8.000 metros de altitude, em ventos de força de furacão, na completa escuridão. No seu grupo, há 2 pessoas que estão quase inconscientes e incapazes de andar. Se ficar com eles, todos vão morrer. Mas se deixá-los, certamente morrerão. Mike e Neil Biddleman passaram por essa situação. Ambos tinham experiência suficiente para saber que, em condições como essas, tentar carregar alpinistas inconscientes de volta ao acampamento seria suicídio. Ambos sabiam o que deixar para trás significava. Biddleman diria, depois, que foi a decisão mais difícil de sua vida. Mas ficar significaria 4 mortes, não 2. Após uma discussão difícil, tomaram a única decisão possível. Deixariam Yasuko e Beck na neve para buscar ajuda. Esta foi a primeira vez que Yasuko foi abandonado. Durante 8 horas, Yasuko e Beck permaneceram deitados na neve, expostos a ventos de furacão e temperaturas de -40°C. Beck descreveria depois: suas roupas ficam cobertas de neve soprada e gelo que bate em você. Você nem percebe tanto na hora, porque tudo é apenas frio e sofrimento sem parar. Só imagino como foram aquelas 8 horas para Yasuko. Imagine-se deitado na neve, a 8.000 metros, seu corpo de 45 quilos, lutando contra as condições mais brutais da Terra.
O vento está gritando para você com a força de um furacão, lançando cristais de gelo no seu rosto como milhares de pequenas agulhas. Cada respiração é uma luta, não apenas por causa do ar rarefeito, mas porque seus pulmões estão lentamente se enchendo de neve. O que torna a história de Yasuko tão triste é que ela ainda estava consciente e sabia o que ocorria com ela. A hipotermia não te mata rápido, diferente de se afogar ou cair. É um desligamento lento e metódico dos sistemas do seu corpo. Primeiro, as extremidades adormecem. Seus dedos das mãos e dos pés param de responder. Depois, seus músculos começam a enrijecer. Seu pensamento fica turvo, confuso. Mas seu cérebro ainda funciona o bastante para entender o que acontece com você. Yasuko estava deitada na neve, ciente de que morria, e que a ajuda estava a menos de 300 metros. Perto o suficiente para que, em um dia claro, ela provavelmente pudesse ver o acampamento, mas poderia muito bem estar em outro planeta. Será que ela pensou no marido, Kenichi, provavelmente dormindo tranquilamente na cama deles em Tóquio, sem ideia de que sua esposa estava lutando pela vida? Será que ela pensou em todas aquelas viagens de metrô pela manhã, todas aquelas reuniões corporativas mundanas que de repente pareciam preciosas além das palavras? Talvez ela tenha lembrado do Monte Kilimanjaro no ano novo de 1982, sentindo orgulho de estar no cume onde tudo parecia possível, ou de Denali, no Alasca, onde mostrou que uma pequena japonesa podia conquistar montanhas que derrotaram homens adultos muito maiores. Ou talvez, enquanto o frio aumentava, ela tenha pensado em algo mais simples. Talvez ela só quisesse voltar para casa. A ironia cruel é que Yasuko fez tudo certo e treinou por anos. Ela já escalou 6 das montanhas mais perigosas do mundo. Ela seguiu os protocolos de segurança, confiou nos melhores guias e se preparou para todos os cenários. Tudo, exceto isso tudo, exceto ser abandonada em uma nevasca, assistindo seu corpo desligar pedaço por pedaço, enquanto a segurança estava logo além de seu alcance. À medida que as horas se arrastavam, a temperatura do corpo de Yasuko continuava a cair. Em algum momento daquela noite interminável, ela provavelmente parou de tremer. Não porque estivesse ficando mais quente, mas porque seu corpo já não tinha mais energia para gerar calor. Sua frequência cardíaca diminuiu, sua respiração ficou superficial, mas ela não desistiu. Mesmo quando seus dedos ficaram pretos de congelamento, mesmo quando seu rosto inchou a ponto de não ser mais reconhecível. Aquela determinação inabalável que a levou ao topo de 6 montanhas a manteve lutando. John Task estava certo. Ela tinha o dobro de determinação que de peso e provou isso mesmo ao morrer. Quando amanheceu em 11 de maio, após 8 horas de exposição que deveriam tê-la matado várias vezes, Yasuko ainda estava viva. Por pouco. Impossivelmente. Mas vivo. Yasuko provavelmente não sabia, mas o grupo de busca não era só de voluntários aleatórios. Stuart Hutchison, um dos nossos da expedição Adventure Consultants de Rob Hall, liderou o grupo. Hutchison era médico, ironicamente, o tipo de pessoa que você gostaria de encontrar em uma emergência. Ele era um dos poucos alpinistas que desistiram antes do cume no dia anterior, então estava em melhor condição que a maioria no acampamento 4. Com ele estavam 2 sherpas que arriscaram suas próprias vidas para se aventurar após a tempestade. Eles não eram uma equipe de resgate, mas alpinistas experientes em grandes altitudes que sabiam o perigo de buscar corpos na zona da morte. Eles podiam ficar seguros no acampamento, mas deixar pessoas na montanha não lhes parecia certo. O pequeno grupo de busca enfrentou a nevasca seguindo a rota, onde pensavam que Yasuko e Beck tinham sido deixados. Esperavam encontrar cadáveres, mas a situação era mais complexa. Yasuko respirava de forma superficial, quase imperceptível, mas ainda viva. Seus olhos abertos, porém, ela não falava, não se movia, nem conseguia pedir ajuda. A hipotermia severa prendeu sua mente consciente em um corpo que não respondia mais. A equipe de busca
verificou seu pulso, difícil, mas estável, e chamou seu nome. Ela respondia, não com palavras, pois seu corpo já estava distante, mas com um leve movimento, um lampejo de reconhecimento, mostrando que ainda estava ali, lutando e esperando ser salva. Mas o Dr. Hutchison conhecia a matemática brutal do resgate em alta altitude melhor do que quase qualquer um. Ele já escalava há anos, sabia o que uma hipotermia severa significava e já fizera esses cálculos impossíveis antes. Enquanto ele se ajoelhava ali na neve, verificando os sinais vitais de Yasuko com as mãos que já começavam a ficar dormentes pelo frio, seu treinamento médico lhe dizia algo que seu coração não queria aceitar. Mesmo que conseguissem levá-la de volta ao acampamento 4, o que já era um grande se, já que ela estava inconsciente, e todos eles já estavam no limite, a 8.000 metros de altitude, e então não havia possibilidade de resgate de helicóptero nessa altitude, nem sala de emergência, nem fluidos intravenosos ou cobertores térmicos, ou qualquer um daqueles equipamentos que poderiam dar a alguém com hipotermia grave uma chance de sobreviver. A instalação médica mais próxima capaz de lidar com algo assim ficava em Katmandu. Pelo menos uma semana de caminhada por alguns dos terrenos mais perigosos do mundo. Mesmo que de alguma forma conseguissem levá-la até lá, seria necessário uma equipe de Sherpas, tempo perfeito e um milagre. A temperatura central do corpo dela havia caído tanto que seus órgãos já estavam falhando. Como médico, ele sabia que mesmo em uma unidade de terapia intensiva totalmente equipada, no melhor hospital do mundo, as chances de Yosuko seriam quase nulas. A 8.000 metros de altitude, sem equipamento e sem ajuda, essas chances caíram a zero. Então, tomaram a decisão comum em resgates em alta altitude, mas diferente quando se olha alguém lutando. Eles a deixaram lá para morrer. Pela segunda vez, em 12 horas, Yosuko viu pessoas se afastarem. Agora, sabia que não voltariam. Como foram suas horas finais? Ela entendeu o que ocorria? Culpou os guias pela difícil decisão? Ou a si mesma por ter passado do tempo de retorno? Ou será que ela só ficou deitada, sozinha com seus pensamentos, enquanto seu corpo, enfim, desistia da longa luta? Nunca saberemos o que Yasuko pensava nesses momentos finais, mas sabemos disso. Ela morreu como viveu, com incrível coragem, enfrentando o impossível e recusando-se a desistir mesmo quando seria um alívio. Yasuko Namba fechou os olhos pela última vez em 11 de maio de 1996, a menos de 300 metros da segurança, tendo sido abandonada não uma, mas 2 vezes, por pessoas que não tiveram escolha, a não ser decidir quem viveria e quem morreria. Sua morte gerou debates éticos sobre resgates que persistem até hoje. Quanto risco vale uma vida? Quando você deve se salvar em vez de tentar salvar outra pessoa? Onde você traça a linha entre heroísmo e suicídio? Essas não são só questões filosóficas, mas decisões de vida ou morte que alpinistas enfrentam anualmente nas montanhas do mundo. Apesar de não haver respostas fáceis, a história de Yasuko lembra o que está em jogo ao ultrapassar os limites da resistência humana. Ela realizou seu sonho de escalar os 7 cumes. Ela se tornou a mulher mais velha a chegar ao topo do Everest. Ela provou que a determinação pode superar de quase qualquer obstáculo. Talvez essa não seja a melhor lição que devemos tirar da história dela. Talvez a lição seja que coragem não é nunca sentir medo ou não enfrentar obstáculos impossíveis. É sobre enfrentá-los mesmo assim, sobre lutar até o fim, mesmo quando você sabe que o fim está chegando. E por essa medida, Yasuko Nambu foi uma das pessoas mais corajosas que já existiram. O que você acha das decisões daquela noite no Everest? Os guias deveriam ter ficado com Yasuko e Beck, mesmo que todos morressem? Ou fizeram a única escolha possível em uma situação impossível? Me diga nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima. Seja ousado e viva com coragem.